Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos continuar agora na segunda parte do capítulo 7 do profeta Jeremias, onde ainda Jeremias, diante de uma das 7 portas do templo em Jerusalém, ele está fazendo a pregação, o sermão do templo. Esta pregação é um dos pontos mais marcantes do livro de Jeremias. Ele está diante de reis. No caso também está diante do rei que subiu ao trono, que é o Joaquim. Está diante de nobres, dos sacerdotes, de profetas e da grande massa do povo. Vamos continuar no versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do povo de Israel. Então aqui agora o Senhor começa a relembrar o povo, a relembrar os líderes religiosos sobre o passado, sobre como que ele tratou a iniquidade no passado, para que eles possam ter a certeza de como ele tratará o pecado no presente. Então o Senhor começa a usar recordações dos eventos passados para comparar com o presente e disciplinar o povo caso não haja arrependimento no futuro. Então aqui o Senhor agora começa a relembrar Siló, onde era o centro religioso de Israel, e onde estava o tabernáculo e a arca do Senhor. Então ali era o lugar anterior a Jerusalém como centro de adoração. Ficava a 32 quilômetros ao norte de Jerusalém. E aqui o Senhor está dizendo o seguinte: vão até Siló, vão e vejam o que eu fiz. Provavelmente havia ruínas ainda. Este evento que o Senhor está citando aqui ocorreu no tempo dos juízes. Foi antes do nascimento do rei Saul. E aqui ele está falando: vão até Siló e vejam o que eu fiz no passado com esta cidade por causa do povo iníquo. Este evento que o Senhor está dizendo aqui aconteceu no ano de 1050 a.C. Aqui este evento da pregação do profeta Jeremias está acontecendo no ano de 609 a.C., justamente no início, na ascensão do trono de Joaquim. Então aqui já tinha se passado mais de 400 anos e o Senhor está relembrando o povo dos eventos de Siló, para que eles possam ter a certeza que o Senhor punirá essa nação iníqua por causa das práticas de idolatria. Vamos lá relembrar este fato que o Senhor está colocando aqui em pauta. Vamos para 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Aqui trata da guerra de Israel com os filisteus. Comecemos no versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando-se o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu Adonai hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca de Jeová Tsabaoth, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança de Adonai ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca de Adonai era vinda ao arraial. Ou seja, vou explicar no versículo 6. Eles tiraram de Siló, onde era o centro de adoração, onde estava ali com o tabernáculo, e ficou ali durante muitos e muitos anos, e era o centro de adoração ali no tabernáculo, e mandaram colocar justamente onde estavam o exército, que estava preparado para a peleja com os filisteus. Então, aqui no versículo 7, continuando: e se atemorizaram os filisteus,
e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Então os filisteus ficaram atemorizados porque eles conheciam o histórico do Deus de Israel no Egito, que libertou o povo da escravidão. Tamanha foi a proporção do impacto sobre as nações daquele evento milagroso que os filisteus ficaram atemorizados. Aí no versículo 8 ele diz: ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Então observe o Deus de Israel sendo um missionário às nações através de Israel. 9. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos variamente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Aqui são os próprios filisteus dizendo uns aos outros: vamos ser fortes para combater eles, mesmo diante desse Deus que está no meio deles. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então aqui mostra que mesmo com a arca, o Senhor fez com que a nação perdesse a guerra. Mas por que razão? Porque eles usavam a arca de forma mística, supersticiosamente. Eles não estavam adorando ao Senhor, ao Deus dos exércitos. Eles estavam ali adorando supersticiosamente, misticamente, a arca da aliança. Não era a arca que deveria ser adorada, ela não deveria ser usada como superstição, como um símbolo supersticioso. Mas o povo deveria adorar o Deus de Israel. E novamente o homem trocando o Deus Criador dos céus e da terra por objetos, por símbolos, por amuletos. Trocando o Deus invisível por coisas. E aqui o Senhor fez eles terem uma derrota que custou mais de 30.000 homens mortos. E aí, então, os filisteus invadiram Israel e tomaram a arca. E ali, eles levaram a arca para as suas terras na Filístia. O Senhor agora usa a arca de Deus para ser um objeto missionário do poder dele sobre os filisteus. E os filisteus, temente do Deus de Israel, muitos entenderam as razões, porque grandes catástrofes vieram sobre eles, na terra deles. Então agora Deus não usou os judeus, porque estavam debaixo de idolatria, afastados dos princípios do Senhor. Mas agora o Senhor usou a própria arca para que fosse o símbolo missionário do poder dele sobre os filisteus. Então eles começaram a fazer, à medida que eles levaram a arca para uma cidade, vinha pragas. Depois levavam para outra, mais pragas. Então eles levaram para cerca de 3, 4 cidades, até que eles desistiram de manter a arca com eles e mandaram voltar a arca para os judeus. Isso você vê no capítulo 5 de 1 Samuel, capítulo 6 de 1 Samuel. Mas aqui o Senhor, em Jeremias, está usando este evento da derrota do exército militar dos judeus diante dos filisteus para relembrar a iniquidade passada, para comparar a iniquidade presente, para mostrar que ali houve as consequências do pecado. Versículo 13. Agora, pois visto que fazeis todas essas obras, diz Adonai, eu vos falei, começando de madrugada e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes. Aqui o Senhor está dizendo que ele chamou o povo ao arrependimento inúmeras vezes através dos profetas. E aqui ele cita de manhã, ele cita que os profetas se levantavam de manhã
para chamar a nação ao arrependimento à noite. E inúmeras vezes, mas mesmo assim, o povo não se arrependeu. Versículo 13, o Senhor está usando o que ele fez com os profetas, de novo para chamar a nação ao arrependimento. Versículo 12, mostrou as consequências do pecado. Versículo 13, o Senhor está dizendo, arrependam-se. Arrependam-se, povo, para que eu não discipline esta casa. Vamos ver na Tanakh, usada pelos judeus não crentes na sinagoga, essa tradução. E agora, porque praticaste tudo isto, diz o Eterno, conforme os adverti, falando-vos inúmeras vezes sem que me escutaste, e chamando-vos sem que me respondeste. Aqui o Senhor, chamando novamente o povo ao arrependimento. Versículo 14. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, no qual confiais. E a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. O Senhor está dizendo aqui o seguinte, eles confiam muito no templo. O Senhor está dizendo o seguinte, eu vou destruir este templo que vocês tanto confiam. Eu vou destruir essa cidade em quem tanto vocês confiam. E vou fazer exatamente o que eu fiz a Siló. A destruição e morte virão sobre vocês. Vamos voltar ali ao versículo 10 do capítulo 4 de 1 Samuel. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então aqui, diante dessa derrota militar que Israel teve no ano de 1050 a.C., Israel entrou em choque. As pessoas começaram a ficar desesperadas. E quando a arca foi retirada de Israel, eles entenderam claramente que o Senhor tinha tirado a proteção de Israel por causa da iniquidade do povo. Então aqui o Senhor está dizendo no versículo 14, esta casa que vocês tanto confiam, esta cidade e esta nação, eu vou destruir tudo isto se vocês não se arrependerem dos vossos pecados. Versículo 15, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda posteridade de Efraim. Vou ler na Bíblia de Stern. Eu os expulsarei da minha presença, como expulsei seus parentes, todos os descendentes de Efraim. Efraim é uma das tribos do Reino do Norte, uma das principais tribos do Reino do Norte. Aqui o Senhor está dizendo sobre as 10 tribos, ele está apontando para o Reino do Norte. Então aqui ele está dizendo, eu vou repetir a vocês o que eu fiz com o Reino do Norte, com as 10 tribos. E vou tirá-los da minha presença, e vou tirá-los da minha terra, e vocês serão espalhados dentre as nações. O fim do Reino do Norte aconteceu no ano 722 a.C., com a invasão assíria, que destruiu o Reino do Norte e destruiu as 10 tribos, e apenas um grupo de remanescentes tornaram-se protegidos na Assíria, sendo escravos. Aqui o Senhor está dizendo, vocês terão o mesmo fim que eles, por causa da prática de vocês. Então o Senhor está usando a recordação dos eventos passados para comparar o presente e dizer qual será o futuro se eles não se arrependerem dos pecados, se não abandonarem os deuses das nações e se converterem ao Deus de Israel. Nós vamos agora para o último, nós vamos agora
ver a descrição de como foi o último rei do Reino do Norte antes da invasão babilônica e como ficou Israel. Nós vamos agora para 2 Reis, capítulo 17. Aqui trata do reinado do rei Oséias em Israel, que reinou do ano de 732 a.C. a 722 a.C. O rei Oséias foi o último rei antes da destruição total do Reino do Norte. Vamos começar aqui no versículo 1. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Teve reis muito piores que Oséias, mas Oséias também fez o que era mal. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria. Para ser mais exato, foi Salmanaser V, filho e sucessor de Tiglat-Pileser III, que reinou na Assíria do ano 727 a 722 a.C. Versículo 3. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele, e lhe pagava tributo. Porém o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So. So era um centro político, onde ficava o rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Então aqui mostra que o rei Oséias estava em conspiração contra Salmanaser V através de uma conspiração junto com o Egito. E o Salmanaser descobriu isso e colocou o rei Oséias na prisão. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou Israel por 3 anos, o reino do norte por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Ou seja, pegou os judeus e levou como cativo para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e o rio Gozã, e na cidade dos Medos. A Assíria era conhecida como uma das nações mais cruéis que já existiu. O profeta Naum fala especificamente sobre o fim da Assíria. A crueldade deles era tão grande que eles capturavam as pessoas e prendiam anzóis e levavam presos anzóis pendurados. Pegavam seus prisioneiros de guerra, cortavam braços e pernas e deixavam as pessoas vivas, gritando de dor. Assim como também eles esfolavam as pessoas e tiravam suas peles com ainda as pessoas vivas e deixavam ali viva por durante dias, gemendo e gritando de dor. Foi este império assírio que destruiu o reino do norte durante o reinado de Oséias e devastou o reino do norte. Mas como estava o reino do norte neste período? Versículo 10 do capítulo 17. Levantaram para si colunas e poste ídolos em todos os altos e outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Eles pegavam e colocavam deuses feitos de madeira, de pedra, e colocavam debaixo de árvores para adoração. Praticavam orgias debaixo desse culto. Tinha prostitutas cultuais que eles ali faziam culto a esses deuses. Versículo 11. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor. Versículo 12. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe havia dito: não farei essas coisas. Versículo 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, aliança mosaica, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos.
nulos, e seguiram as nações que estavam em redor deles, dos quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Versículo 16: desprezaram todos os mandamentos de Adonai, seu Elohim, e fizeram para si imagens de fundição, aqui, de ferro, de metal, 2 bezerros. Fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Eles começaram a adorar o sol, a lua, os astros. Eles trocaram o Deus invisível, o Deus de Israel, por objetos e também sobre a criação que o próprio Deus fez. Começou a adorar sol, luas, estrelas. Eles absorveram a prática das nações pagãs, das nações gentílicas, os góis, para praticar as mesmas coisas dentro do Reino do Norte, dentro de Israel. Versículo 17. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Aqui mostra que a decadência do povo era tão grande que eles começaram a pegar crianças, meninos e meninas, e sacrificarem essas crianças vivas, queimando-as em adoração aos deuses de madeira, de pedra e de metal. Como diz o Salmo 115, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. E também, junto com essas práticas, começaram a falar com mortos. Também começaram a fazer adivinhações, agouros, feitiçarias. A nação estava contaminada por todo esse sistema de paganização. E com esses cultos havia orgias sexuais. Em Amós, capítulo 2, fala que a família estava destruída a ponto do pai e filho se relacionar sexualmente com a mesma prostituta cultual em adoração aos deuses. Então mostra que não tinha mais solução para o Reino do Norte, para Israel, mas tinha que ser destruída a nação, assim como foi Sodoma e Gomorra. E agora o Reino do Sul está caminhando para o mesmo fim. Versículos 16 e 17 e 18. O Senhor fala para o profeta Jeremias não orar, não interceder por aquele povo iníquo. 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantaste por ele clamor ou oração, nem me oportunes, Jeremias, porque eu não te ouvirei. Versículo 17. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então o profeta Jeremias teve aquele momento de relacionamento com Deus no capítulo 5, onde ele começou a andar pelas ruas e o Senhor começou a mostrar para ele como estava a decadência, a depravação da nação. E aqui o Senhor está dizendo ao profeta Jeremias: não interceda por este povo iníquo, não interceda por este povo que não me ouve, não interceda por este povo que não quer arrependimento. Não interceda por este povo que trocou a mim, o Deus Criador do universo, por deuses feitos de metais, de madeira e de pedra. E aí o Senhor diz a razão, porque ele não quer que mais o profeta Jeremias interceda pelo povo. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades? Aqui o Senhor mostra de novo ao profeta Jeremias o que o profeta Jeremias tinha visto nas ruas de Jerusalém. Versículo 18. O que eles andam fazendo nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem
a ira. Aqui mostra que as famílias em torno de Jerusalém estavam se reunindo para fazer como se fosse uma Páscoa satânica, para adorarem os ídolos. Então os filhos, eles pegavam a lenha, a madeira, os pais acendiam fogo e as mulheres preparavam a farinha, a comida para servir a esses deuses em sacrifícios. As libações também eram sacrifícios de vinho. Então eles serviam sacrifícios semelhantes aos sacrifícios que Deus estipulou, que era de farinha, de trigo. E libações, eles pegaram, imitaram as práticas de sacrifícios que o Senhor estipulou, que o Senhor criou na Torá, para fazer sacrifícios aos deuses. E assim eles provocaram cada vez mais a ira do Senhor. A rainha do céu, que é citada no versículo 18, é a deusa Assiro-Babilônia Estar, conforme o capítulo 44, versículo 17 de Jeremias. Vamos lá. Antes, certamente, a toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito. Na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Aqui o povo estava oferecendo sacrifícios e libações de trigo, de bolo, de farinha, do vinho. Eles ofereciam a deusa dos céus, a Assírio-Babilônica Estar. Eles estavam dizendo que eles prosperavam por causa dessa prática demoníaca de adoração aos deuses de pedra, de madeira e de metal. Eles disseram que a prosperidade não vinha do Deus Criador dos céus e da terra, mas vinha dos objetos que não falavam, não viam, não apalpavam. Eles estavam tentando tirar as bênçãos do Senhor e atribuí-las para objetos inanimados. E diziam que a nação era próspera por causa destes ídolos, que nada mais são demônios. Vamos ver o que o Senhor falava por prática de idolatria em família. Vamos para a Torá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, versículos 6 a 10. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos aos outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não o olharás com piedade, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar-te de Adonai teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui, se um irmão ou irmã tentasse levar o outro irmão para a paganização, deveria ser morto. Se um filho ou filha, ou uma mulher, tentasse levar o marido ou os filhos, tentar levar os pais ou alguém da família à paganização, à adoração desses deuses, deveria ser morto. E aqui fala que eles deveriam ser apedrejados, porque procurou apartar do Senhor. E mesmo diante das leis que está na Torá, mesmo diante disto, o povo trocou o Senhor
por esses ídolos que não têm vida. Versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz Adonai, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Aqui o Senhor está dizendo que eles mesmos estavam vergonhando eles mesmos. Eles estavam debaixo de um pecado tão grande que eles não tinham se dado conta, que eles estavam intercedendo, fazendo orações, rituais religiosos para um objeto que não tinha vida, para um ser inanimado. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam. Eles estavam pedindo oração para pedaços de madeira, para pedaços de pedra ou de metal. Eles estavam numa decadência tão grande que eles eram incapazes de ver a loucura que eles faziam. Conversar com pedaços de madeira, conversar com pedaços de pedra. Eles trocaram o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, o Deus invisível, por seres inanimados. Volto a repetir agora, em 2 Reis, capítulo 17, de 15 a 17. Rejeitaram os estatutos de aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não o imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram a prática de aviações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Aqui mostra a decadação que estava Israel. E Judá começou, e Judá copiou as mesmas práticas de idolatria do Reino do Norte. Mesmo o Reino do Norte ter sido destruído no ano 722 a.C., aqui, essa pregação que está fazendo em 609 pelo profeta Jeremias, diante do templo, eles não aprenderam a lição e repetiam as mesmas práticas de idolatria. Vamos para o capítulo 6 e versículo 15 de Jeremias, que diz: serão envergonhados porque cometeram abominação, sem sentir por isso vergonha, sem saber que coisa é vergonhosa, portanto caírem com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aqui no versículo 15 do capítulo 6, está dizendo que os líderes religiosos, os profetas, cairiam e tropeçariam com o povo, porque eles cometiam abominação. Eles estavam guiando o povo à idolatria, a uma cura superficial que diziam paz, paz, quando não havia paz. Era um momento de morte, de guerra e de arrependimento. Vamos ver o versículo 19 na Bíblia de Stern. Do capítulo 7. Mas eles estão de fato provocando a mim? Pergunta Adonai. Ou estão provocando a própria ruína? E por fim, versículo 20. Portanto, assim diz Adonai, teu Elohim, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Aqui, a ira do Senhor sobre o reino do sul abrangeria tanto os homens
as mulheres, as crianças, os velhos, a cidade, os frutos, as árvores, a água. Tudo seria destruído. Vamos agora na Brit Hadashah, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então aqui mostra, no livro de Romanos, na Brit Hadashah, que a própria criação sofre por causa da iniquidade do homem. E aqui, no capítulo 1 do livro de Romanos, na Brit Hadashah, explica as razões, o porquê, porque toda a criação e todo o homem sofre. Capítulo 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Senhor incorruptível, em semelhança de imagem de homem. Em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Aqui mostra que o mundo, especificamente aqui neste capítulo, trata dos gentios, das nações pagãs, trocaram o Deus de Israel por imagens de homem corruptível, assim como também aves, quadrúpedes e répteis. E isto levou à consequência da própria criação, os animais, as árvores, o mar, sofrerem com o pecado do homem. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.